Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e hoje na seção Carreiras falaremos sobre Diego Maradona, uma lenda do futebol. Não é à toa que ele está aqui na nossa decoração do canal, que infelizmente faleceu nessa última semana, deixando aí um enorme legado para o futebol mundial. Nesse vídeo então vamos trazer um resumo da carreira do craque e explicar por que ele era tão endeusado e quais foram seus grandes feitos no futebol. Trazer então alguns dados pessoais dele, nascido em 30 de outubro de 1960 em Lanús, província de Buenos Aires. Faleceu em 25 de novembro agora de 2020 em Tigre, também província de Buenos Aires. O Maradona, como bem conhecemos, era canhoto, a perna direita dele ele usava só para subir no ônibus, mas em compensação com a esquerda ele fazia maravilhas. Jogador que reunia visão de jogo, criatividade, velocidade, um controle de bola absurdo e muita habilidade. E era conhecido por diversos apelidos, entre os mais conhecidos Dieguito, El Pibe de Oro, Barrilete Cósmico, El 10 e Dios. Falar então da carreira dele por clubes. Criado no subúrbio de Buenos Aires, o Diego já chamava atenção com a bola nos pés desde cedo. Um amigo dele de infância, depois de ser aprovado para um teste para as categorias de base do Argentinos Júniors, indicou o Diego Maradona para o clube. E então olheiros foram observar o Maradona aos 9 anos e ficaram maravilhados com o que viram. No mesmo dia, eles foram até a casa do Maradona para convencer os pais dele a botar ele para jogar nas categorias de base do Argentinos Júniors. E foi lá que ele começou sua carreira. Nas categorias de base do Argentinos Júniors, o Maradona já fazia muito sucesso e ele logo estreou como profissional em 1976, aos 16 anos. Ele rapidamente fez sucesso, sendo 5 vezes artilheiro do campeonato argentino e eleito 2 vezes como o melhor jogador sul-americano jogando pelo Argentinos Júniors. Por lá, ele atuou ao lado de seu futuro companheiro de seleção, Ricardo Giusti. Não conquistou títulos no Argentinos Júniors, o mais perto foi o vice do campeonato metropolitano em 1980, deixou o clube em 1981 para jogar no Boca Juniors. Em 5 anos de clube fez um total de 166 partidas e marcou 116 gols. Em 1981 no Boca Juniors, um dos gigantes da Argentina e clube do coração do craque, também fez um sucesso rápido. Formando uma grande dupla com Miguel Ángel Brindisi, logo no primeiro ano o Boca foi campeão do campeonato argentino metropolitano, quebrando um jejum de 5 anos sem conquistar nenhum campeonato argentino. O Maradona marcou o gol nos 4 superclássicos contra o River Plate naquele ano, acabou ficando apenas um ano no Boca Juniors, acertou sua transferência para o Barcelona em 1982, pouco antes da Copa do Mundo daquele ano. Devido à preparação para essa Copa do Mundo, Maradona não jogou a Libertadores desse ano pelo Boca. Encerrou sua primeira passagem pelo clube com 40 jogos e 28 gols. Chegando então no Barcelona, sua primeira experiência europeia, aos 22 anos, onde ele jogou ao lado do ídolo alemão Bernd Schuster, o Maradona chegou com uma grande esperança para trazer o Barcelona de volta às glórias do passado. Porém, acabou tendo muitos problemas no seu período no Barcelona, como por exemplo uma hepatite que deixou ele fora dos gramados por meses, uma lesão grave que deixou ele novamente parado por meses, uma briga generalizada em que ele participou ativamente, que ele rendeu uma suspensão, além de um mau relacionamento com a diretoria do Barcelona. Teve como um grande momento no Barcelona a final da Copa da Liga Espanhola em 83 contra o Real Madrid, em que ele marcou um gol em cada uma das finais e foi aplaudido pela torcida adversária. Além dessa Copa da Liga, ele conquistou também uma Copa do Rei na temporada 82-83 e uma Supercopa da Espanha em 1983. Devido à briga que eu mencionei antes, o Barcelona decidiu negociar o craque com o pequeno Napoli da Itália em 1984. Assim, Maradona encerrou sua passagem pelo Barcelona com um total de 58 partidas e 38 gols. Antes de falar da grande passagem do Maradona pelo Napoli, gostaria de pedir para você que chegou até aqui se inscrever no canal aqui embaixo, caso ainda não esteja inscrito, para continuar acompanhando nossos conteúdos aqui no YouTube. Chegando então no Napoli com uma contratação bombástica aos 24 anos, o Napoli até então considerado um clube pequeno da Itália, tinha apenas 2 conquistas da Copa da Itália, entre outros títulos em divisões inferiores. Na sua primeira temporada alcançou o 8º lugar no campeonato italiano, na segunda o 3º lugar, mostrando sinais ali de uma mudança no clube. A história de sucesso do Maradona no Napoli começaria de vez na temporada 86-87, em que ele começou já com a moral de campeão do mundo. Vou falar sobre isso mais pra frente ali quando falar dele na seleção argentina. Naquela temporada o Napoli foi pela primeira vez campeão italiano, com o Maradona sendo artilheiro do time. Ainda faturou naquela temporada a Copa da Itália, sendo vice-artilheiro do time e da competição no geral. Na temporada seguinte, o Napoli contrata o centroavante brasileiro Careca, que foi pro clube justamente para jogar do lado do Maradona. Os dois, junto com o italiano Bruno Giordano, formam um excelente trio de ataque conhecido como Trio Mágica. Naquele ano o Napoli não conquistou títulos, mas o Maradona conseguiu uma dupla artilharia do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. Na temporada 88-89 o Napoli foi vice-campeão italiano novamente, assim como na temporada anterior, mas teve motivos para comemorar com a conquista da Copa da UEFA, primeiro título internacional do clube. Naquela campanha os italianos passaram pelos gigantes Juventus e Bayern de Munique,
e na final contra o Stuttgart o Maradona marcou um gol no jogo de ida. Vale ver também aquele vídeo famoso do aquecimento do Maradona antes de um jogo da Copa da UEFA, em que ele dá um show à parte. Vou deixar o vídeo completo aqui nos comentários aqui que vale a pena ver. Na temporada seguinte, 89-90, vieram os dois últimos títulos do Maradona com a camisa do Napoli. O campeonato italiano, sendo novamente artilheiro da equipe, e a Supercopa da Itália, aumentando os números do clube e a sua idolatria. Infelizmente para o Maradona e para o futebol em geral, a temporada 90-91 seria o começo da decadência do craque. Em 91 ele foi pego no exame antidoping após partida pelo campeonato italiano. Por causa disso, o Diego foi suspenso do futebol por 14 meses. E nesse tempo acabou entrando em depressão e cedendo cada vez mais aos seus vícios, sendo inclusive preso na Argentina. Com o fim da suspensão, Maradona decidiu deixar o Napoli em 92 e acertou com o Sevilha da Espanha. Deixou os italianos com 259 partidas, 115 gols, sendo o maior artilheiro do Napoli por muitos anos, e um legado eterno para a cidade de Nápoles. No Sevilha, então, chegou para ser treinado novamente pelo Carlos Bilardo, seu técnico na Copa de 86, e foi companheiro de seu compatriota Diego Simeone. Enfrentando problemas com seu peso, ele acabou tendo uma passagem relâmpago pelo clube espanhol, que durou apenas uma temporada. Foram 29 partidas, 8 gols e 100 conquistas. Em 93, aos 33 anos, acertou seu retorno ao futebol argentino para o Newell's Old Boys, onde jogou ao lado de ídolos do clube como Mauricio Pochettino e Gerardo Martino, mas acabou sendo uma passagem ainda mais relâmpago que a passagem pelo Sevilha. Foram apenas 5 partidas e 100 conquistas, durou apenas um ano também. Em 94, Maradona teve uma nova suspensão por doping, vou falar com mais detalhes depois. Como essa suspensão só valia para jogar, o Maradona aproveitou para ter suas primeiras duas experiências como técnico. Primeiro pelo Mandiú da Argentina, ainda em 94, e em 95 pelo Racing, sem ter um bom aproveitamento em nenhum dos times. Após o fim da suspensão, acertou o retorno para o Boca Juniors em 95, o clube fez um grande investimento aí no Maradona. Acabou jogando pouco lá, em 2 anos foram apenas 30 partidas e 7 gols, 100 títulos conquistados. Seu momento mais marcante na sua segunda passagem foi o El Beso del Alma, na partida contra o River Plate, que o Boca venceu por 4-1, em que ele comemorou um dos gols beijando o amigo Canidia. Em 97 ele anunciou sua aposentadoria do futebol aos 37 anos. Vamos falar agora de Maradona pela seleção argentina. Sua história na seleção começou cedo, em 1977, com 1 ano de profissional. Fez sua estreia na seleção principal em um amistoso contra a Hungria. Havia uma grande expectativa que o Maradona fosse convocado para a Copa do Mundo de 78, sediada na Argentina, mesmo ele sendo jovem, já mostrava muito potencial. Porém, El Pibe acabou ficando de fora, que foi um grande baque para ele na época e considerado um erro pelos argentinos. Em 79, junto com Ramon Dias, comandou a seleção argentina sub-20 na conquista do Mundial da categoria, sendo vice-artilheiro da competição e eleito o melhor jogador. Em 80, disputou o Mundialito com a seleção, que era um campeonato que reuniu todos os campeões mundiais na época. A seleção argentina acabou ficando na primeira fase e o Maradona marcou um gol no empate 1-1 contra o Brasil, que foi o único gol dele contra a nossa seleção. Em 1982 foi então convocado para a Copa do Mundo daquele ano, a Argentina que vinha defendendo o título e mantendo a base campeã da Copa anterior, junto com o acréscimo dos jovens Maradona e Ramon Dias. Na época, como jogador do Barcelona, o Maradona foi titular nas 5 partidas da Argentina naquela Copa do Mundo, marcou seus 2 primeiros gols em Copas do Mundo contra a Hungria, foi muito caçado em campo nas partidas contra a Bélgica e Itália. A Argentina acabou desclassificada na segunda fase, aquela Copa do Mundo tinha um formato diferente da Copa do Mundo de hoje, tinha 2 fases de grupos. Na derrota para o Brasil por 3-1, Maradona foi expulso após uma entrada dura no Batista. O próprio Maradona disse depois que a intenção dele na verdade era acertar o Falcão. Acabou não sendo uma boa Copa para El Pibe. Chegando então na Copa do Mundo de 1986, o grande momento de Maradona no futebol, não só dele, mas de um jogador individualmente. Na época, jogador do Napoli e dessa vez capitão da seleção argentina, a seleção terminou em primeiro lugar no seu grupo com 2 vitórias e 1 empate. O Maradona marcou o gol no empate contra a Itália, impedindo a vitória dos italianos. Nas oitavas de final aconteceu um clássico sul-americano contra o Uruguai, vencido pela Argentina por 1-0. O Maradona disse que essa foi uma das melhores partidas da sua vida, mesmo ele não marcando gol. E nas quartas de final, o tão comentado embate contra a Inglaterra, uma partida dotada de um contexto político forte. Afinal, era a primeira vez que as seleções se enfrentavam depois da Guerra das Malvinas. O clima estava pesadíssimo. O primeiro tempo acabou em 0-0 e o melhor estava guardado para o segundo tempo. Aos 51 minutos, após jogada do próprio Maradona, um zagueiro inglês tenta afastar a bola, mas ela toma efeito e acaba indo para dentro da área. O Maradona então corre e com a mão toca a bola por cima do goleiro e marca, e o juiz não vê e valida o gol, para desespero dos ingleses. Lance imortalizado como La Mano de Dios, porque depois, quando o Maradona foi questionado sobre esse gol, ele respondeu o seguinte: "Lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios". Assim, esse meu espanhol perfeito.
Enfim, isso bastou para imortalizar esse lance muito polêmico até hoje, né? Rola aquela discussão lá que foi uma atitude meio antidesportiva e tal. É uma discussão eterna sobre esse lance. Os argentinos, por sua vez, adoraram. 4 minutos depois aconteceu o chamado gol do século. Apenas apreciem o gênio recebendo a bola no meio de campo, mudando de direção com uma facilidade absurda, driblando 6 jogadores e marcando um golaço. Um dos maiores gols do mundo. Gary Lineker ainda descontaria para a Inglaterra e a partida terminou 2-1 para a Argentina, com o sentimento de que Maradona tinha vingado toda uma nação. Nas semifinais daquela Copa, mais um brilho do craque. Contra a Bélgica, o Maradona se vingou das botinadas da Copa passada e marcou 2 gols, 2 belos gols, um deles costurando meia defesa da Bélgica e assim botou a Argentina na final. Na final contra a Alemanha Ocidental, o Maradona foi bem marcado, mas mesmo assim foi decisivo. A Argentina abriu 2-0, depois deixou a Alemanha empatar e aos 83 minutos o Maradona deu um passe magistral para o Burro Thiaga marcar e garantir o título para os argentinos. Argentina 3, Alemanha 2, Maradona é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, vice-artilheiro com 5 gols, ainda deu 5 assistências, fora as chances criadas e os dribles certeiros. Essa Copa é muito falada, né, que o Maradona ganhou sozinho, o que é meio complicado, né, se tratando de um esporte coletivo como o futebol, mas é inegável de dizer que o Maradona teve um dos melhores desempenhos individuais em uma Copa do Mundo, se não o melhor. Na Copa América de 87 fez parte da seleção argentina, que terminou em 4º lugar. Foram eliminados na semi para o futuro campeão Uruguai, com o Maradona marcando 3 gols naquela campanha. E na Copa América de 89 terminou com a Argentina em 3º lugar, dessa vez sem marcar gols. Na Copa do Mundo de 1990, já consagrado como craque da Copa anterior e estrela do Napoli, o Maradona não marcou gols, mas ajudou a Argentina a chegar até a final. Teve um lance marcante nas oitavas de final em clássico contra o Brasil, em que o Maradona se preservou em campo devido a um inchaço no tornozelo. A seleção brasileira vinha jogando melhor, já tinha metido 3 bolas na trave, até que aos 80 minutos o Maradona só precisou dar uma acelerada para deixar o companheiro Canidia na cara do gol, que só precisou vencer o Tafarel para marcar e eliminar o Brasil. Nas quartas de final contra a Iugoslávia, o Maradona desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis, mas mesmo assim a Argentina se classificou. Nas semifinais contra a Itália, dessa vez nova disputa por pênaltis, mas dessa vez o Maradona converteu o seu e gostou muito de eliminar a Itália, que tinha uma certa rivalidade com El Pibe. Porém, na final daquela Copa, novamente contra a Alemanha Ocidental, a Argentina perdeu por 1-0, com um gol de pênalti marcado a 5 minutos do fim, para desespero do craque Maradona, que foi eleito o 3º melhor jogador daquela Copa. Maradona ficou 3 anos sem jogar pela seleção argentina devido às suspensões que ele levou, acabou não participando das conquistas da Copa América de 91 e 93, mas em 93 conquistou o troféu Artemio Franchi contra a Dinamarca nos pênaltis, com o Dieguito convertendo sua cobrança. Esse era um troféu que era disputado entre o campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa. Chegando então na Copa do Mundo de 1994, o Maradona então terminaria sua história na seleção argentina de forma melancólica. Você lembra que eu falei lá atrás da passagem dele pelo Sevilla que ele teve problemas com o peso, certo? Pois então, incrivelmente para essa Copa do Mundo, o Maradona chegou em forma, conseguiu isso muito rápido, que gerou muitas dúvidas na época. Marcou um gol na estreia da Copa contra a Grécia, que é aquele gol em que ele comemora com os olhos esbugalhados olhando para a câmera. Na segunda partida daquela Copa contra a Nigéria teve mais uma grande exibição, porém acabou caindo no exame antidoping novamente. Dessa vez para a efedrina, que é uma substância usada para reduzir o peso. Isso explica ele ter entrado em forma tão rápido, mas também por ser um estimulante, é uma substância proibida. O Maradona teve que ser cortado daquela Copa do Mundo para a Argentina não ser desclassificada. Isso acabou acontecendo mais tarde, nas oitavas de final. A partida contra a Nigéria acabou sendo a última partida de El Pibe pela seleção aos 34 anos. Após anos parado, em 2008 o Maradona foi anunciado como técnico da seleção argentina. Essa sua passagem durou até a Copa do Mundo de 2010, após a eliminação para a Alemanha nas quartas de final por 4-0. Maradona ficou marcado por usar muitos jogadores na sua passagem pela seleção. Depois teve outras passagens como técnico que duraram apenas 1 ano. Nos Emirados Árabes pelo Al-Wasl e o Al-Fujairah, pelo mexicano Dorados de Sinaloa, e desde 2009 comandava o Gimnasia e Esgrima de La Plata até o seu falecimento. Falar agora dos prêmios individuais que o Maradona ganhou, além dos que eu citei durante o vídeo, são muitos, vou citar apenas os principais. Foi 2 vezes vencedor do 11 de Ouro, que é o prêmio dado ao melhor jogador atuando na Europa, em 86 e 87. 4 vezes eleito jogador argentino do ano, em 79, 80, 81 e 86. Melhor jogador do campeonato italiano em 85.
5, o prêmio Campeão dos Campeões do jornal francês L'Équipe, que premia esportistas no geral. Está na seleção de futebol do século XX da FIFA, a seleção da América do Sul do século XX, a seleção histórica da Copa América, recebeu a bola de ouro honorária da France Football, está também no Golden Foot, que é a calçada da fama do futebol, foi eleito também para a seleção de todas as Copas do Mundo. Enfim, se vocês procurarem, o Maradona está em diversas publicações de revistas especializadas aí em listas de maiores jogadores, sempre nas cabeças. Está no Hall da Fama do futebol italiano, teve a camisa 10 aposentada pelo Napoli, e o estádio da Argentinos Júnior, inaugurado em 2003, leva o nome do craque revelado pelo clube, Estádio Diego Armando Maradona. Enfim, as homenagens e prêmios são muitos pro Diego Maradona, um jogador que mereceu tudo que conquistou, por sua habilidade e seu jeito autêntico de ser. Ainda deixo um extra aí, essa foto aí, fotaça, do Maradona com o Queen, e além dessa do Maradona com o ex, mostrando aí que Maradona era admirado por pessoas no mundo inteiro. Então galera, gostaram? Curtam esse vídeo aqui embaixo caso tenham gostado, comentem aqui suas opiniões, que é muito importante pra gente aí, ainda mais esse vídeo se tratando do Maradona aí, uma grande perda pro futebol recente. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Deixa um salve aí pros meus irmãos que me acompanham diretamente dos Estados Unidos, Enciclopédia da Bola Internacional, Regis Kuhn e Lucas de Cássio. Tamo junto, rapaziada. E no mais é isso. Fico por aqui, abraços e até a próxima.